Boa noite, colegas de todo o Brasil. Sou Tássio Melo, estou como presidente da FENAPRF, né? Boa noite a todos. Nossos convidados hoje, aí, nosso diretor de comunicação, Vanderlei, aqui da FENAPRF. Estou também com o inspetor R. Silva e o Andrei Dias, que gentilmente, né, desde o início se colocaram à disposição para fazer esta live aqui acerca do auxílio saúde, que era algo tão esperado aí por todos os policiais do Brasil todo, né? E eu vou iniciar, inspetor, abrindo aí, inspetor R. Silva, fazer também uma fala, uma saudação aí para todos os convidados. Depois vou fazer um histórico, e depois deixar aí para a parte técnica fazer a apresentação da normatização aí, que será publicada, se Deus quiser, até o final do mês aí, né? Aguardando a autorização aí do Ministério da Justiça. Inspetor R. Silva, a palavra está com o senhor. Boa noite, Tássio. Obrigado, Tássio, presidente. Dias, obrigado pela participação. Vanderlei, os colegas da parte técnica aí. Queria dar uma boa noite a todos os servidores, PRF, administrativos, os aposentados e pensionistas que porventura estejam assistindo essa live e dizer que a DGP, desde o início, o Tássio é sabedor disso, desde o início que a gente está lá, a gente vem fazendo esse link com o sistema sindical, para a gente estar trabalhando nas mesmas pautas, né, as pautas que são de interesse da categoria, e que a DGP dê o resultado necessário para os servidores. Então, como apresentação inicial, sinto uma satisfação muito grande estar representando o diretor-geral da PRF, porque com a autorização dele a gente faz essa comunicação, numa entrega tão importante para a PRF. E digo mais, é uma entrega para o futuro, né? Uma entrega que daqui a 2, 3 anos a gente vai estar vendo o trabalho que deu, mas a satisfação que vai ser a gente ter, principalmente aposentados e pensionistas que às vezes tinham dificuldades em conseguir manter um plano de saúde, você ter essa condição de manter um plano de saúde e bancado ainda pela instituição. Então, tem a noite aí para a gente discutir sobre isso, tecnicamente com Dias, e depois eu vou fazer uma fala rápida também sobre as ações da DGP, antes de passar para Dias. Tá bom, pessoal? Boa noite. Vanderlei, quer falar alguma coisa, Vanderlei? Boa noite, Tássio. Boa noite, R. Silva, André Dias. Queria dizer que a gente fez um esforço muito grande e agradece também ao esforço dos inspetores Dias e R. Silva, e o seu também, Tássio, a gente sabe da nossa agenda como é que é, para proporcionar esse momento. O grande objetivo da federação e da DGP é que, nesse momento, a gente possa ajudar os colegas, trazer eles a maior quantidade possível de esclarecimentos acerca desse auxílio saúde, que é algo bom, mas que tem um regramento, e dentro desse regramento é preciso que as pessoas sejam esclarecidas, né? A gente vai fazer essa live aí. Antes, eu acho que vai ser essencial, tá? Você falar como que foi fácil, né? A construção do auxílio saúde, como que foi fácil, foi só apertar um botão, foi isso aí, tá? Que aconteceu? Não foi fácil, isso aí remonta ainda o governo Bolsonaro, fazer uma volta aqui, como gosto sempre de falar, não estou entrando aqui em questões políticas. O que acontece é que ao final do governo Bolsonaro foi criado a possibilidade da utilização para custeio da saúde do policial federal lá no Funapol, que é o fundo já existente da Polícia Federal há algum tempo, e foi dada essa possibilidade de se custear a saúde do policial federal. Não conseguimos naquele momento entrar, eu não estava na FENAPRF, mas eu sei, não estava inclusive no sistema à época, mas sei da batalha dos colegas, sei das promessas que foram feitas,
novamente, não estou entrando em mérito político. Logo depois virou o governo Lula, não precisa nem a gente dizer tudo que a PRF está passando, questão de eleição, não estou entrando se houve, não houve, mas eu sei que a gente chegou com a imagem bem queimada, principalmente para a esquerda, para nós batalharmos inicialmente, né, uma mesa de negociação. Né? Lembro como hoje, inspetor Silva, na primeira mesa de negociação, no dia anterior, tinha acontecido aquele caso da menina da Heloísa, e a gente que já vinha entrando, se justificando, teve que ainda ter mais essa questão. Ao final, não foi o que nós queríamos, no entanto, foi o que foi possível se negociar. Dentre as polícias da União, talvez tenha sido a melhor negociação que a gente tenha feito. O governo não cumpriu tudo com a gente, foi cumprida a parte de reposição salarial, inclusive recebemos parte, né, desses recursos agora da reposição no mês de 1º de maio agora de 2026, foi dividido em 3 vezes, e uma das solicitações que nós tínhamos, né, era de tentar também criar a possibilidade de algo para custear a saúde do policial rodoviário federal. Naquele momento foi um não assim do MGI. O MGI dizia que era contrário a esse sistema que tinha sido feito. Desculpa aí, pessoal, tem uma nenenzinha de 7 meses, estava aqui com a mãe. Mas, pessoal, nós estávamos tentando isso daí, o governo dizia que era contrário a esse modelo, que é um modelo, segundo eles, elitista, que termina apenas algumas categorias tendo esse acesso e as demais categorias não eram contempladas. Segundo eles, iriam fortalecer o GEAP Saúde. E assim foi feito, levamos o não naquele momento. Do GEAP Saúde, né? Então, aguardamos o momento oportuno. Se começou em agosto de 2025 se tratar, né, do FUNCOC, inicialmente também apenas para a Polícia Federal, a criação do novo fundo. Esse novo fundo seriam criadas 2 gratificações, uma gratificação apenas para o servidor da ativa e um outro que os aposentados também teriam direito, né, em cima de um percentual de mais ou menos 55% do valor do ativo, diminuindo a cada ano. Inicialmente, como falei, só para a Polícia Federal, brigamos, lutamos, depois criaram uma minuta que dava uma diferença o percentual era dividido em 90%, 92% para a Polícia Federal, 8% para a PRF, 2% para a Polícia Penal Federal e né, ficou até o último momento, sai não sai essa medida provisória. Tivemos uma reunião, né, inspetor R. Silva, do qual já no penúltimo dia aí de entrar a proibição eleitoral de dar qualquer tipo de reajuste para o servidor, e o que eles já tinham era totalmente montado para a Polícia Federal. Inclusive, quando nós chegamos lá, eu... Tá ok? Pode ir? Bom, já no dia ali, dia 4, dia 3 de abril, mais ou menos, 4 de abril, né, inspetor? E era uma véspera de um feriado, da Semana Santa, se eu não me engano.
Na quarta-feira, antes da Semana Santa, nós fomos recebidos. O inspetor Fernando, quem conseguiu essa reunião, o inspetor R. Silva estava lá também, eu, Marcelo Azevedo, pela federação, e já tinha tudo certo lá no governo, dizendo o seguinte: ó, nós tentamos para vocês, mas infelizmente nós não vamos conseguir, porque saiu uma decisão recente do ministro Dino, que diz que quem recebe subsídio só pode receber compensatório, né? Não é isso, inspetor R. Silva? E vocês não têm. E, inclusive, a decisão diz que, mesmo quem não está no teto, para que nova gratificação seja criada, ela terá que ter uma aprovação da regulamentação pelo Congresso Nacional. E a Polícia Federal, ela já tem aqui com relação à saúde, já está tudo certo, inclusive já temos um recurso que é através das BETs, a lei recente, aquela história toda. Resumindo, PRF e a Polícia Penal Federal estão fora. Naquele momento, inclusive o próprio ministro, acho que ele pensava que a gente ia dar uma recuada, né, inspetor? Ele disse: bom, está na mão de vocês, a Polícia Federal está tudo certo. Mas se vocês disserem que se não sair para ninguém, estão contemplados também, porque aí, tipo assim, aí o problema vai ser de vocês, que a gente vai dizer que quem não aceitou foi a Polícia Penal Federal e a PRF. Naquele momento, quando o ministro falou isso, eu disse: ministro, não tenho problema nenhum em assumir isso daí, até porque, desde o governo passado, a desculpa é que iriam fazer primeiro para a Polícia Federal, para depois vir a gente. Eu prefiro que não saia para ninguém, a gente tá mais, nós estaremos menos injusto de que sair mais uma vez para outra instituição e não sair para o Policial Rodoviário Federal. Então, aí os nossos números, o nosso trabalho diuturno, mais uma vez, abrir um abismo, né? Escancarar ainda mais um abismo já existente, isso aí é inadmissível. Aí pronto, naquele momento quase não saía, no último dia conseguiram para lá, veio para cá, a AGU era contrária à extensão. Uma observação. Lembrar que você teve a ideia de a gente chamar a Polícia Penal para mostrar essa unidade, né, das duas outras. Isso, a Polícia Penal, quem convidou, inclusive, fomos nós, né, inspetor? Que não estavam nem na reunião. Muito bom lembrar isso, inspetor. E aí, não, porque a AGU é contrário de sair e tal. Eu disse: ó, se sair para uma das polícias, não sair para as outras duas, aí é que a revolta vai ser maior ainda dos colegas. E no. Cássio, só um minutinho, por favor. Aqui eu fui chamado a atenção que a gente não deu palavra aqui ao inspetor Dias para se apresentar e nem dar boa noite. A falta de delicadeza nossa de educação. Peço desculpas aí, Dias. O inspetor Dias é quem mais vai falar hoje na live, então. Vai, mas você fica tranquilo que você vai ser bastante apertado aqui na live. Você não. Tá bom? Por favor, se apresente e dê sua boa noite aos nossos colegas. Nós estamos com quase 1.200 pessoas online aqui. Metade da live é de Dias, viu? Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, agradecer, né, o convite por estar aqui nessa live. Agradecer ao inspetor R. Silva pela confiança também de estar aqui. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais acerca do ressarcimento de saúde. Vai lá, presidente, conta da facilidade que foi, de novo. E aí, quando a AGU era contrário, dizendo que não podia, o entendimento deles é que existiria uma criação de nova penduricalho aí, né, como se chama, um novo penduricalho que não estava previsto em lei e estaria ferindo a decisão do ministro Dias. Quando eles querem, a gente sabe que tem todo tipo de desculpa, né, usando a interpretação da lei de uma forma ou de outra. Fizemos um trabalho político muito grande. O ministro Boulos foi muito importante nisso aí.
né? Ministro Renan Filho, do Transportes, muito importante, e principalmente o ministro da Justiça, que viu que se saísse para um, não saísse para as duas, ia ser uma crise dentro do Ministério da Justiça muito grande, institucional, fez o apelo ao presidente da República. Ministra Esther disse na reunião, inclusive, que estavam apenas os policiais federais, quem estava presente disse que a ministra falou: presidente, se o senhor criar para a Polícia Federal, não criar para as demais polícias, o problema vai se agravar mais do que não dá para ninguém. Diz que também falou na frente do presidente da República e do pessoal lá da Polícia Federal. A gente viu ali que pela força que o Andrei tinha, inclusive, sentimos que ele deu uma pernada no próprio ministro da Justiça. A gente via ali nas palavras, ele dizendo que não sabia, que já soube depois. Quem fez a agenda foi o Andrei Rodrigues, que é diretor-geral da Polícia Federal, e finalmente sai aí, quando no último dia, a medida provisória. A medida provisória deixava bem claro que o fundo continuava da Polícia Federal e a gente só tinha direito a uma arrecadação ali para pagar a saúde, que era a 1% este ano, né, da arrecadação das BETs, 2% em 2027, 3% em 2028, e deixava a regulamentação futura dessa divisão. Isso aí passaram mais 2 meses, encaminhada a medida provisória lá para o Congresso Nacional, briga em torno de 30 categorias de entre policiais da União, policiais do Distrito Federal, de ex-territórios, servidores da Receita, do MAPA, do que você imaginar, né? Queriam a criação também do auxílio saúde para eles. Nós, desde o início, né, trabalhamos para a medida provisória, foram apresentadas várias emendas nossas, inclusive colocando percentual que nós achávamos que era justo, que era em cima da folha de pagamento, que não deveria ser diferente o valor entre os policiais da União, independente da instituição que fizesse, fizemos várias apresentações de emendas. Todas as emendas elas foram, ao final, rejeitadas e aprovado. Basicamente, foi só uma mudançazinha de redação que se teve com relação à regulamentação ser pelo Poder Executivo, deixando para o ministro da Justiça. Isso daí foi aprovada com pressão de Receita. A Receita, para mim, é a instituição dentro do Executivo Federal mais forte de todos, seja sindical, seja institucional mesmo, como carreira, e conseguimos que não se mudasse. Quando veio a regulamentação do Ministério da Justiça, batalhamos aquilo, vocês lembram, estava em 92%, 8% PRF, 2% Polícia Penal Federal. A nossa briga era 68, 37 e 5, não é isso, inspetor Silva? Que era em cima exatamente do percentual da folha de pagamento deles. Exatamente. E eles usaram o artifício lá com o governo, dizer o seguinte: não, é o maior subsídio de dentro da instituição. Eles tinham feito um curso de formação recente, jogaram todos os servidores como se delegados recebessem aquele valor e deram uma pernada na gente, a força da instituição, Polícia Federal. Quem quiser que ache que não tem, a gente sabe aí o modus operandi dele, cada um luta com as armas que tem, não estou falando mal de categoria nenhuma, né? Mas a gente sabe de todos os poderes que ele tem, principalmente no ano de eleição, e eles dividiram, tirando ainda os 7% da gente, e os policiais penais federais, que eram 2%, eles arrancaram ainda 0,25
por cento deles. Era menor do que o que ia sair antes, né? Mas menos mal do qual nós saímos de 8 para 30. É o que era o ideal? Não, não era. Fiquei também, assim como todos, assim, porque também sou policial rodoviário federal, igual a todos, puto, desculpem a palavra, mas era o que era possível. O próprio ministro disse que não tinha força, tivemos reunião com o ministro, mandamos para lá, mandamos ofício, foi encaminhado o ofício da gente, depois o inspetor R. Silva esteve com uma reunião comigo no MJ, o MJ disse, ó, o Funapol foi para lá, o ofício de vocês, do qual estava reclamando dos 8%, e inclusive eles disseram que o entendimento deles era que ainda estava em discussão, que não havia regulamentação, que a PRF, a Polícia Penal Federal, vão levantar, e a AGU já era contra. Resultado, ficou em torno de 60, 70 e poucos por cento, aliás, 60 e poucos por cento para a Polícia, mais ou menos 2/3 para a Polícia Federal, 30% para a gente e 1,75%. Né? Na verdade, nós somos, dentro desse fundo, extremamente, o fundo da Polícia Federal, a gente tem que entender isso, não é um fundo nosso. Infelizmente, a gente vai ser tratado, enquanto não for criado um novo fundo, né, como um parente muito indesejado dentro da casa de outro parente morando de favor. E os colegas aí da DGP, que muita gente estava reclamando, sabem o que é que a gente está falando, inclusive de arrecadação, de quanto seria disso, de descentralização dos valores, tudo isso daí vai mandar quando a Polícia Federal quiser. E aí foi nisso daí que eles massacraram. Quero parabenizar a DGP, que nesse período correu para fazer um sistema aí para recepcionar, né, essa apresentação de nota dos colegas também, né, diferente da Polícia Federal, que os deles, acho que vai ser cobrado 5%, né, do valor, vai ser abatido, porque eles vão fazer uma licitação para uma empresa fazer essa recepção de documentos, análise e depois, posterior, autorização para pagamento. A PRF aí saiu na vanguarda, fez 100% gratuito para o policial, que a gente já estava no déficit aí desses 8% que nós tínhamos perdido, que ia dar exatamente essa diferença deles. E quero parabenizar nisso daí a DGP. A gente sabia também que não iríamos conseguir pagar enquanto eles também não fizessem o primeiro pagamento. Você imagine a pressão dentro da Polícia Federal, dele, o fundo, eles passarem o dinheiro para a gente, a PRF ou a Polícia Penal começar a pagar antes que eles. Você imagine também como eles iriam ser pressionados internamente. Quem quiser que pense que isso daí não pesa, isso aí pesa e cada um foi correr atrás das suas forma de acelerar o seu processo. Aí já falei muito aqui, não sei se o Petor R. Silva já vai passar direto aí para o Andrei, ou se vai querer complementar, eu posso ter esquecido alguma coisa, Petor. Sei que a batalha é grande. É importante, Petor R. Silva, passar o contexto também da DGP, das dificuldades que foram. E esclarecer também, pessoal, inspetor, se existe alguma diferença da nossa norma para a norma da PF. Mas faz aí também a contextualização, por favor. Certeza. Boa noite mais uma vez, pessoal. Agora eu vou ser rápido, realmente, porque o que vocês estão interessados é Dias que vai trazer. Mas eu acho importante trazer um contexto. E isso é mais um produto da política de saúde da PRF. Então, a política de saúde da PRF hoje
no serviço público é referência, tanto que tem 2 prêmios, o Vida PRF, que é aquela contratação de psicólogos e psiquiatras, e o CAAS, que é aquele programa que PRFs, servidores administrativos, eles cuidam de PRFs que passam por alguma situação de acidente. Quem já foi acionado, quem já teve esse acionamento, conhece bem. Se a gente tem uma quantidade boa de pessoas aqui, a gente vai ter um bom espaço amostral disso. Então, é importante a gente contextualizar isso. A DGP está lá, a menina dos olhos hoje da DGP é a saúde, porque cadastro, esse trabalho que a gente está fazendo aqui de cadastro, de sistemas, o pessoal não dá tanto valor, porque não lhe pega ali na sua saúde, de fato. Né? Então, a gente até brinca lá que as coisas que a gente faz de cadastro é mais do que uma obrigação, mas é um trabalho muito grande, muito grande. Mas a saúde, mais esse programa vem mostrar a importância que a PRF dá, saúde do servidor. E isso está ligado também à questão financeira, né? Saúde está ligada à questão financeira. Então, você conseguindo, claro, usando o fundo da PF, por enquanto, a gente não vai ter a possibilidade de pagar o que de fato tem direito, que é 10% em tese do funcionalismo público federal, podendo chegar a 4 mil por mês. Então, isso é um sonho para quando a gente tiver nosso fundo, né? Quando a gente tiver o nosso fundo, que está em vias de tramitação, que isso era inviável, o fundo da PRF era inviável, o MGI não autorizava a PRF criar fundo para a saúde, fundo qualquer. E aí, com essa utilização do DAPF, a gente abriu essa possibilidade de usar um fundo. Então, isso eu sempre digo em todas as falas que eu estou fazendo sobre o auxílio saúde. Isto é um benefício que a gente vai ver efetivamente no futuro. Agora a gente vai ver um melhor do que o per capita, uma quantidade melhor do que o per capita, mas ainda engateando em relação a isso, em relação aos valores. Como o Vanderlei falou, a gente teve pelo menos 3 reuniões com a Polícia Federal e a Polícia Penal. Eu digo a gente, os técnicos, Dias, Lucas, o pessoal da comissão, que a gente criou uma comissão que trabalhou quase 2 meses nessa minuta. Muito trabalho, reuniões praticamente diárias, e paralelamente à IN, está sendo criado o sistema que o Tássio falou, o sistema que o colega Reichach, do Rio Grande do Sul, está criando. O colega Reichach é uma referência, né? Ele criou o sistema da inteligência, chegou agora na área de gestão de pessoas, criou o SIGA, que é um sistema que o pessoal de gestão de pessoas está vendo uma possibilidade de melhora no seu trabalho, e aí dentro do SIGA, a gente vai criar esse módulo de saúde, que é um sistema simples e objetivo. Poucos pontos, poucos cliques, você consegue fazer o produto acontecer. Então, vocês não tenham dúvida disso aí. Mas, assim, sem mais delongas, eu passo para Dias, para ele entrar nos detalhes. Mas, assim, queria deixar claro que a saúde do servidor para a PRF, é algo muito importante. Nós temos 9 programas dentro da política de saúde. 9. Esse será o 10º. Não 10 dias. Agora sim, né? Boa noite a todos novamente. Diante dessa contextualização toda, eu trago aqui mais só alguns elementos que, a partir da publicação da medida provisória, ela por si só não dava direito para a PRF nem para a Polícia Penal Federal em receber esses recursos relacionados à saúde. Então, necessitava ainda de 2 atos, um do Poder Executivo, que foi entendido que seria do próprio Ministério da Justiça, e outro do Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública. O primeiro relacionado à distribuição dos recursos disponíveis para a saúde, e o segundo relacionado à extensão desses recursos, ou da utilização desses recursos para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Penal Federal. Isso foi feito num único ato lá do Ministério da Justiça, né? Segurança Pública, portaria 1231, de 29 de maio, publicado no dia 2 de junho. Então, a partir do dia 2 de junho, é que a gente passou a ter o direito de estar recebendo esses recursos para custear a saúde dos servidores na forma indenizada. Essa portaria ela é muito importante para a gente, porque além de estender a utilização dos recursos para a utilização na PRF, ela delimita alguns pontos importantes. Por exemplo, quais são os beneficiários? Essa portaria ali traz a relação dos beneficiários. Então, quando a gente traz para a nossa norma interna,
a gente não está criando ou não está diminuindo a relação dos beneficiários. A gente poderia aumentar, mas precisaria justificar e demonstrar o porquê que a gente estaria incluindo um ou outro tipo de beneficiário ali, né? Então, nesse ponto, a nossa normativa ela é muito parecida, muito próxima, ou talvez até igual à da Polícia Federal e à da Polícia Penal Federal. Essa portaria traz ainda a obrigatoriedade da regulamentação interna, com alguns parâmetros relacionados à regulamentação. E foi isso, esses parâmetros que a gente trouxe para a nossa normativa interna. Como o inspetor R. Silva já falou aqui, ela foi feita por servidores da PRF, do quadro administrativo, do quadro pessoal, das regionais, das várias regionais, com bastante experiência na área de gestão de pessoas e na elaboração de normas, né, internas. Então, esse grupo de trabalho conduziu o serviço ao longo de quase 2 meses aí, para que resultasse numa normativa interna que pudesse atender da melhor forma possível os nossos servidores, né? Houve um alinhamento com as outras instituições também, né, inspetor? Como a gente colocou, com a Polícia Federal e com a Polícia Penal. Confere? Positivo, Vanderlei. Obrigado. Nesse ponto, a gente tem um alinhamento com a Polícia Federal, com a Polícia Penal Federal, com o próprio Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, porque, em que pese não ser de competência deles a regulamentação desse ressarcimento, tem impacto direto na questão do per capita, né? Porque a própria portaria diz que não pode ser cumulativo com nenhum outro tipo de ressarcimento ou de custeio da União relacionado à saúde. Então, per capita, ele não é compatível com o ressarcimento que a gente está tratando aqui. Então, o MGI também, a gente precisou fazer tratativas lá com o MGI para poder avançar nessas questões. Em relação ao MGI, ainda tem pendências lá, né, porque também eles não têm a solução em relação à questão de alteração dos sistemas, do SOLGOV, por exemplo, relacionado ao per capita saúde. Então, a gente pediu a criação da rubrica para poder pagar esses recursos em folha, e a gente pediu também alteração no sistema para que pudesse facilitar a opção dos servidores em relação ao per capita. Isso é só para nós, inspetor, ou para a PF também está com esse mesmo problema? Essa reunião foi conjunta, é problema das 3 polícias. Então, essa reunião foi conjunta com as 3 polícias. Então, eles não estão recebendo, e não estão recebendo também? Não, ninguém. É um ponto importante. Nenhuma das 3 polícias, nenhum servidor está recebendo esse ressarcimento. Desculpa eu estar interrompendo, que são pontos que a gente precisa estar esclarecendo, né? Porque nosso efetivo cobra muito esse tipo de fake news, já tem aparecido, que eles estão recebendo desde tanto, tal, então ninguém está recebendo, só para deixar bem claro para o pessoal, né? Ninguém está recebendo. A uma, porque não tem a rubrica para pagamento em folha, a 2, porque depende também da regulamentação interna, o da Polícia Federal já tem, mas ela por si só, aquela regulamentação que foi publicada pelo diretor-geral da Polícia Federal, ela não é suficiente para poder os servidores de lá passarem a receber. Aquela regulamentação assegurou a data do início para a Polícia Federal e a nossa regulamentação vai assegurar também a data do início do programa de ressarcimento com as despesas. Então, a nossa proposta, inclusive conversada com o sistema sindical, por meio da FENA-PRF, e também bastante debatida com a alta gestão, optou-se por iniciar o programa a partir de 1º de agosto. Ou seja, as despesas elegíveis a partir de 1º de agosto passam a integrar a possibilidade, né, de ressarcimento via o programa. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, até demonstrando alguns exemplos ali de como ficaria a partir da adesão, a parte do cadastramento independente, a parte do ressarcimento em si, do pedido de ressarcimento. O inspetor R. Silva falou do sistema SIGA, né, do módulo específico do sistema SIGA, e ele é montado basicamente nessas 3 partes principais: cadastramento, ou adesão propriamente dita, né, o cadastramento dos dependentes e já o pedido do ressarcimento. É lógico que tem os desdobramentos ali para cada uma das abas, mas a ideia é facilitar da melhor forma possível e evitar retrabalho. Então, aquilo que tem nos sistemas estruturantes, SIAP, SIAP, SOGOV, CIGEP, em outros sistemas da PRF, a ideia é que se automatize. Dá para automatizar tudo? Não dá, porque tem determinadas situações que é o servidor que vai optar por incluir ou não. Por isso que também não dá para
E o automaticamente. aposentado, inspetor, ele vai por esse mesmo sistema ou vai ter outra plataforma? Boa pergunta, Vanderlei. O aposentado e o pensionista, que são beneficiários, eles vão fazer a autenticação no SIGA via senha do GovBR. Então, também já está funcionando em modo de homologação, né? E logo, logo, quando estiver no ambiente de produção, esses servidores externos à PRF, que não têm acesso à rede interna da PRF, homologarão via GovBR. Vou apresentar aqui rapidamente, para facilitar a compreensão. Só um minutinho. Todos estão visualizando? Perfeito, chefe. Bem-vindos. Esse é o Programa de Ressarcimento de Despesas com Saúde. A gente denominou como REDES, para facilitar a pronúncia, né? É o Programa de Política de Atenção à Saúde Integral, como o inspetor R. Silva já falou. Ele vai fazer parte da IN 120, tá? Que é o que institui a política de saúde integral no âmbito da PRF, visando proporcionar, né, um acesso mais amplo às ações de manutenção de saúde, prevenção, de tratamento e de reabilitação, incentivando a todos a investir na saúde sua, né, e de seus dependentes, por meio do ressarcimento das despesas efetuadas com saúde integral. E ali, o que a gente entende aqui como despesas, né? São todas as despesas? Não, daqui a pouco eu vou falar quais são as despesas. E são as despesas elegíveis, porque às vezes uma despesa pode caracterizar como despesa de saúde, mas ela não é elegível porque ela tem característica diferente daquilo que se estabeleceu para o programa, né? E ela é limitado ao valor máximo mensal. E aí eu abro um parênteses aqui e vamos lá. O que é um valor máximo mensal? Diferentemente e eu vou sempre estar tratando em paralelo o que é o per capita hoje, que todo mundo já recebe, e o que é o REDES. O per capita, hoje, ele parte do seguinte princípio: olha a remuneração do servidor, idade do servidor ou do dependente, enquadra na faixa etária e a remuneração, e tem um valor correspondente àquela pessoa, por isso que é chamado de per capita. Esse valor ele vai variar de 100, pode chegar a 200, dependendo da situação, idade de remuneração. A gente está na última faixa de remuneração ali. Então, a gente já, naturalmente, a gente PRF, né? O programa se aplica aos PRFs e também aos servidores administrativos. Então, os PRFs estão no topo ali da faixa de remuneração e, por consequência, para o per capita, o valor de tabela já é menor, que vai variar em relação à idade. Menor idade recebe menos, maior idade, ou a idade mais avançada, recebe um pouquinho mais. E não está limitado por servidor o quantitativo de dependente. Então, se o servidor é ele, a esposa, 5, 6, 7 filhos, ele vai ter ele, a esposa, mais 6 filhos, direito a 8 per capita, se preencher os demais requisitos. E isso pode elevar o valor mensal total que ele vai ter de ressarcimento ou de contrapartida relacionada à saúde. O REDES é um pouquinho diferente. A gente tem um valor fixo, total, né, da arrecadação lá do Funapol. Esse valor fixo total ele é dividido em 3 fatias, cada uma ficou com uma das fatias, a nossa fatia de 30,07% desse bolo, e essa fatia precisa ser dividida para todos os beneficiários do REDES. Então, a gente parte de um valor fixo no seguinte sentido: eu tenho a fatia, eu vou dividir inicialmente no quantitativo de vínculos elegíveis como beneficiário. E aí dá uma ideia que ele pode ser menor do que o per capita para aqueles servidores que têm muitos dependentes, porque aí ele não vai considerar mais o quantitativo de dependente para fins de cálculo, mas ele pode ser maior para aqueles que têm menos. O nosso sonho, como o inspetor R. Silva falou, é chegar no limite máximo previsto para o REDES, que é 10% da maior remuneração ou do teto remuneratório aplicável aos servidores da administração pública federal. Então, a gente poderia chegar a 4 mil. Esses 4 mil competiria ainda com per capita? Do quantitativo de dependentes do servidor, pode ser que sim, mas muito dificilmente. Então, a nossa realidade hoje, em que o recurso está sendo destinado 1% da arrecadação das loterias e mais um aporte de 200 milhões, que a nossa fatia gira em torno de 129 milhões,
dividido por quantitativo de vínculo que a PRF tem entre servidores ativos, aposentados e os pensionistas, e aqui os pensionistas, eles não estão entrando individualmente, eles estão entrando como vínculo instituidor de pensão. Então, se o instituidor de pensão deixou uma pensionista, ele vai entrar como uma pessoa, uma vida ali para poder fazer essa divisão e chegar ao valor do limite mensal. Se esse instituidor de pensão deixou 2, 3, 4, 5 pensionistas, da mesma forma, vai considerar como um. Então, a gente tem os 129 milhões dividido por aproximadamente 23 mil vínculos, ou seja, 23 mil pessoas elegíveis ou beneficiários elegíveis. Isso dá em torno de 5 mil e poucos reais, que para os 5 meses restantes, ou seja, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente vai girar em torno de limite máximo mensal, que é o que está na apresentação, entre 1.000 e 1.100. Então, em agosto, o limite 1.100, em setembro, o limite máximo mensal 1.100, outubro, a gente começa a recalcular esse valor, porque a gente tem um fator muito importante, que é o feedback da Polícia Federal em relação à arrecadação do fundo. Então, em termos orçamentários, a gente... Novamente, a gente fica dependendo da PF, né? Dependendo da PF em razão da sistemática, está utilizando o fundo da PF, e esse fundo da PF vai receber os recursos, tanto do aporte da União, quanto das loterias. Se houver frustração na arrecadação das loterias, por exemplo, ou do repasse da União, pode ser que esse limite diminua, né? Se houver um superávit, aí é questão orçamentária, a gente não consegue avançar além desses 129 milhões, que é a fatura do bolo destinada à PRF. Então, dito isso em relação ao limite máximo mensal e o paralelo com o per capita, a gente avança um pouquinho mais. O per capita, ele precisa ser desligado para quem pretende ir para a sistemática de ressarcimento via o REIS, porque é o bis in idem. Se eu tenho per capita, eu não posso receber outra fonte de outro custeio relacionado à saúde. Isso aí já foi... Inspetor, só uma dúvida que me surgiu aqui, desculpe interromper novamente, mas no caso da Polícia Federal que colocou uma data um pouco mais anterior que a nossa, quem aderir lá, eu sei que não tem nada a ver, mas só para esclarecer que a gente escuta muitos colegas comentando isso, lá será que eles vão ter que devolver o per capita? Será isso? Da mesma forma, isso já está pacificado lá, inclusive, em razão até das reuniões que a gente está tendo frequentemente, né, com as 3 polícias, já está pacificado. Quem está recebendo per capita está recebendo e já recebeu. Como a norma veio e reconheceu retroativamente a data de início, até porque eles passaram a fazer juiz a partir da edição da medida provisória, a gente não, só a partir da edição da portaria do MJ, e no nosso caso específico, optou-se por ser a partir de 1º de agosto, eles vão ter que devolver. Então, quem quiser ir na sistemática do per capita, do ressarcimento e saúde, de forma indenizatória, eles terão que devolver as parcelas correspondentes ao per capita. E isso é bom ou é ruim? É uma pergunta importante. Aí depende. A gente postergar um pouquinho para agosto, para iniciar agosto, para a gente já ter um sistema, para a gente ter a normativa direitinho, não ficar servidores na expectativa sem saber quais são as regras, nos ajudou porque quem está recebendo per capita está recebendo. E o valor de 5 mil e pouco que ele teria que receber até o final do mês, se fosse aumentado o quantitativo de meses, diminuiria o limite máximo mensal. Então, na verdade, a gente agrupou um pouco mais para frente, o limite máximo mensal vai ficar um pouquinho maior, cerca de entre 1.000 e 1.100. E não devolve o per capita. Exatamente, ele não perdeu o per capita. Então, nesse ponto é importante. Então, aí vem também outra ideia interessante. Mas por que a gente não joga, então, para novembro? Porque a gente continua recebendo per capita, e lá em novembro receberia 2.500, em dezembro 2.500 de limite. Porque aí a gente pode ter um risco muito grande de servidores que não têm as despesas elegíveis não receber o limite máximo. Então, também, a gente se ateve a essas questões. E aí, em comum acordo, e depois de muito discutir, 1º de agosto seria uma data razoável para a gente poder estar implementando e os servidores poder extrair o máximo desses recursos relacionados ao ressarcimento das despesas de saúde. Então, é proibida a percepção cumulativa do REIS com custeio per capita,
Ação obrigatória no sistema. A adesão exige a renúncia expressa ao per capita via SIGA. Então, quando o servidor for lá no SIGA, no módulo SIGA, e pedir adesão, o primeiro documento que ele vai marcar, dizendo que concorda, que está ciente, e confirmar, é a renúncia expressa ao per capita. E depois, na página seguinte, já é o termo de adesão. Uma vez abandonado o per capita e aderido ao saúde, ao redes, ele pode retornar ao per capita ou existe como que vai funcionar a sistemática, inspetor? Ele pode retornar ao per capita. Nesse primeiro momento, até porque é um programa novo, em que a gente depende de muitas outras coisas ainda para efetivamente estar funcionando, e a renúncia ao per capita, ela desdobra em procedimentos que os servidores não enxergam, mas que precisam ser comunicados, principalmente para quem é servidor que tem plano de AP, plano da Cefaz, e essa comunicação, os hábitos que a gente seja, que a gente adote esse procedimento, essas entidades demoram um pouquinho para processar, então a gente estabeleceu um período mínimo de 6 meses. Ou seja, o servidor que fez a análise particular, entendeu que pelo redes é mais interessante, ele vai renunciar. Depois de 6 meses, se ele quiser, ele pode voltar à sistemática antiga do per capita, sem problema algum. Quais são as despesas elegíveis? Plano de saúde e planos odontológicos, que é a mesma sistemática do per capita, né? Inclusive em relação à comprovação da despesa, tá? Então, servidores que tiverem cadastrado plano de saúde, plano odontológico, pediu ressarcimento no redes, em razão desses planos, eles vão ter como forma de demonstrar o efetivo pagamento o mesmo prazo estabelecido lá para o pessoal do per capita. Ou seja, no ano que vem se comprova, né? Comprovou, fechou, tranquilo. Não conseguiu comprovar o cumprimento ou pagamento da despesa relacionada aos planos de saúde, aí a mesma sistemática de instalação de processo de reposição erária por conta da não comprovação dessas despesas. Muda em relação às demais despesas. Então, demais despesas hospitalares, internações, cirurgias, consultas médicas, exames complementares, medicamentos e vacinas prescritos pelo médico, tal medicação, aparelhos e próteses, com indicação técnica para utilização, questão de nutrição, clínicas, fórmulas enterais, condicionamento físico, que a gente pode entrar com a questão das academias, e manutenção da saúde física, são despesas elegíveis e a comprovação é por meio da nota fiscal ou do recibo emitido pelo profissional ou pela empresa correspondente, prestadora de serviço ou que tenha vendido o produto. Só para ficar claro aqui, inspetor, então os planos de saúde vai ser no modelo do per capita, né? Comprovação posterior. Mas aí a inclusão no sistema, tem que apresentar alguma coisa ou só fazer o cadastro de simples declaração? Não é um cadastro simples de declaração. Ele vai apresentar quando requerer, e aí ele vai ter que requerer mensalmente essa despesa, porque envolve outras despesas também, ele vai apresentar ali, já pode desde já apresentar o comprovante, ou no primeiro requerimento relacionado ao plano de saúde, ele apresenta o contrato de plano de saúde. Outra questão aqui também, se eu, por um motivo ou outro, for ingressar no Redes em novembro, o saldo anterior vai ficar disponível ou não? Esse é um ponto importante que impacta diretamente na otimização da utilização dos recursos, né? Chegou dezembro, a gente não utilizou esse recurso, a gente perde, a gente não tem mais acesso a eles. Então, a sistemática é o seguinte, lá na frente eu vou falar um pouquinho, talvez até importante a gente deixar essa resposta lá para frente, inspetor, porque a gente demonstra nos slides aqui como vai funcionar essa questão desses limites. Pode ser? Dentro das despesas elegíveis, tem as despesas vedadas, né? Como o REIDS, o foco é a manutenção funcional, prevenção, tratamento, reabilitação, algumas despesas ficam de fora. Quais são? Aquelas relacionadas à estética. Procedimentos exclusivamente estéticos, sem caráter reparador funcional. Clínica de estéticas, spas, a gente não consegue. É porque a PRF não quer incluir? Não.
porque isso já foi objeto de análise por parte dos órgãos de controle na questão do ressarcimento indenizatório de saúde lá da AGU. Então, aquilo que a AGU, que a gente também conversou com eles lá, até para a gente saber o que não fazer, já está incluída essa questão aí. Então, já passou lá pelos órgãos de controle. Não foi validado, e eles tiveram que tirar, a gente também já nem incluiu. Então, fica bem claro essas questões relacionadas à estética pura. Tratamentos experimentais, ou seja, aqueles não reconhecidos ou sem aval da Anvisa. Dietas de suplementação, tidas como aquelas formas de emagrecimento, suplementação esportiva genérica, salvo patologia justificada, ou seja, salvo prescrito pelo médico. Porque nem sempre o emagrecimento é em razão da estética. Então, se for prescrito pelo médico e relacionado à questão de doenças ou de melhoria da questão de saúde, propriamente dita, ou exclusivamente, aí entraria. Encargos financeiros. Atrasei meu boleto da academia. O que eu faço? Vou incluir o valor todo? Não faça isso, porque juros de mora, multas, tarifas bancárias, IOF, isso a gente não pode ressarcir. É a despesa no relacionada à questão de saúde. Como eu já disse um pouquinho, antecipei, plano de saúde, regra é o boleto, mais o comprovante de pagamento, ou a declaração de quitação da operadora, essa, anual. Tratamento seriado, aplica-se a fisioterapia, psicoterapia, TEA, fonoaudiologia. O recibo deve constar a quantidade exata e as datas das sessões realizadas no período. Odontologia, isso aqui é um rol exemplificativo, mas pode ter outros meios de comprovação, né? Quando o servidor apresentar e não se enquadrar exatamente nisso aqui, a gente vai verificar se tem condições mínimas de validar aquele comprovante para fins de conformidade relacionado a essas indenizações no REIS. E por que isso é importante? Porque esse programa, ele vai ser, a gente precisa prestar conta do uso dos recursos lá do Funapol. A gente precisa prestar mensalmente os relatórios lá para a Polícia Federal, para eles poderem analisar, e aí eu estou falando em relação não à Polícia Federal, mas em relação aos gestores do Funapol, e o Funapol vai ter que prestar contas para a Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, mediante relatórios. Então, tudo isso tem que estar muito bem resguardado para a gente não fragilizar o programa e ter essa continuidade, né? Lembrando que a gente só está discutindo redes aqui agora porque o ministro da Justiça estendeu por meio do ato, conforme previsto na medida provisória. Então, é um ato precário. Não decorre de lei, é decorrente de lei, mas não em razão da lei que a gente está recebendo, em razão desse ato de extensão publicado pelo ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública. Os demais casos, notas fiscais, o recibo. Genericamente, nota fiscal, o recibo, fixando isso na cabeça, é mais tranquilo para a gente entender quais são as formas de comprovação da despesa. Em relação aos beneficiários, a gente tem como beneficiários titulares os servidores ativos e os aposentados, do quadro da PRF. Tá? Beneficiários de pensão por morte, de servidor da PRF, é aquilo que eu falei lá no início. Ele é titulado, ele é beneficiário titular, mas ele entra em relação ao vínculo do instituidor. O instituidor, ele tem, em termos de cálculo do limite, o mesmo peso de um servidor ativo e um aposentado. Se esse instituidor tiver um só beneficiário de pensão, por consequência, esse beneficiário de pensão vai ficar com essa cota toda. Se tiver mais de um beneficiário, a cota do limite mensal é em relação ao instituidor e dividida em partes iguais aos beneficiários de pensão relacionado àquele instituidor. Quem mais pode ser beneficiário titular? Demais servidores empregados públicos em exercício na PRF. Então, se a gente tiver um servidor cedido de um ministério qualquer em exercício na PRF, ele pode se habilitar e fazer a sua adesão ao REIS. Os dependentes, inspetor, tem que estar cadastrados no SIAP ou Imposto de Renda? A questão dos beneficiários, a gente tem alguns requisitos ali, daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais relacionado aos dependentes, que fica mais fácil da gente compreender. Tá? E ainda em relação aos beneficiários titulares,
Tem aqui servidores empregados em exercício. Esses empregados são aqueles empregados públicos que a própria Lei 8.112 traz, né? Da administração direta, autárquica ou fundacional. De empresa pública não entra. E não entra porque os empregados de empresa pública, eles têm acordo coletivo de trabalho. E lá eles decidem quais são as parcelas, o que tem, quais são as verbas remuneratórias e indenizatórias. Então, a gente não avança nesse ponto porque pode ser que a gente esteja admitindo esses empregados públicos como os beneficiários, a gente poderia estar impactando nesse acordo de coletivo e trazendo problemas ou para o próprio empregado ou a dificuldade da gente comprovar que não existiu o bis in idem, né, que é vedado pelos órgãos de controle. Então, o servidor empregado público em licença ou afastamento sem remuneração também não está como beneficiário. Isso por dedução lógica. Se ele não está em efetivo exercício na PRF, ele não vai receber quando esse não efetivo exercício está relacionado ao afastamento sem remuneração. Então, licença para tratar de interesses particulares, não entra. Né? Então, outros afastamentos sem remuneração, não entra. Quem já recebe a participação da União no custeio da saúde suplementar, também não pode entrar como beneficiário, exceto se renunciar. É o caso que eu mostrei num dos slides anteriores, a questão da renúncia do per capita. Tudo bem até aqui? A gente avança para os beneficiários dependentes. Aí sim, um servidor, beneficiário titular, servidor ativo, ele tem um cônjuge, companheiro, tem um filho até 21 anos, tem um filho de 21 a 24 anos. Quando divorciado ou separado com pensão judicial, descontado em folha, também poderia entrar, né? Quando tem filhos ou dependentes legais que sejam inválidos, essa redação é dos próprios dispositivos legais que tratam da questão dos dependentes, tá? Tem a deficiência grave ou deficiência intelectual ou mental, também poderia. Pessoas sob tutela, curatela ou guarda que vivam sob a dependência econômica do beneficiário titular, ou seja, dependente do alimentante. Ascendente em primeiro grau, que é o dos interesses. Eu posso colocar meu pai, minha mãe, o rol dos beneficiários, dos dependentes, lá da portaria do Ministério da Justiça, ele direciona que pode, mas ele traz a condicionante, que viva sob a dependência econômica do beneficiário titular. Então, não pode ser aquele pai, aquela mãe que não viva sob a dependência econômica. Quais os documentos que precisam? Aí vem certidão de casamento, para o cônjuge, escritura de união estável. Para os filhos, certidão de nascimento ou identidade, prova de vínculo com o cônjuge, né? Filhos de 21 a 24 anos, precisa da declaração ou do histórico escolar atualizado, que ele esteja efetivamente estudando, né, no curso reconhecido pelo MEC. Dias. Oi? Só uma parte. Uma observação sobre isso eu acho interessante falar, porque vai facilitar. Em torno de 75% dos dependentes, provavelmente a gente vai conseguir fazer esse batimento automático, que é filho até 21 anos e cônjuge, porque já tem no SIAP, já tem nos sistemas, e aí quando o colega lá cadastrar, a gente vai ter como fazer sem precisar de documentação. Então, acho que em torno de 75% não precisar de documentação. Aí, o filho de 21 a 24, o pai ou a mãe que tem aí que é dependência, aí vai ter que ter documentação. Mas isso aí, o sistema já vem com essa possibilidade. Esperamos que dê tudo certo. Desculpa. Perfeito, inspetor. Obrigado pela fala. E é nesse sentido, quando a gente fala da documentação aqui, é para quem não está no SIAP. Porque para quem já está cadastrado no SIAP, quando o beneficiário titular incluir o dependente, e por que ele vai ter que incluir? Porque pode ser que o cônjuge receba o per capita em outro órgão, e não é interesse do servidor colocar o cônjuge como beneficiário. Então, ele vai precisar incluir por isso. Ele está cadastrado no SIAP como dependente, ou como cônjuge do cônjuge ou companheiro, mas a inclusão automática poderia incorrer nessas impropriedades. Então, o servidor vai ter que indicar. Mas basta o servidor lançar o CPF ali do cônjuge, ele já vai identificar que esse cônjuge está no cadastro do servidor e não vai solicitar documentação complementar alguma. É simplesmente o servidor digitou o CPF, validou ali o sistema, e é online essa validação, tá? O servidor vê na hora
que ele já está cadastrado e, portanto, não se exige documentação, e ele confirma a inclusão, passa para o próximo até concluir a inclusão de todos os dependentes. Precisa fazer isso todo mês? Não, só na adesão, tá? A atualização, aí sim, eu quero incluir mais um, ou eu quero excluir, aí sim o servidor vai lá e atualiza a relação dos dependentes dele para fins do REGS. Aqui a gente avança um pouquinho mais em relação à documentação. Como foi dito, aquilo que está no sistema cadastrado já dispensa essa documentação. Então, a maioria vai dispensar. Um caso ou outro, aí tem a relação aqui da documentação exigida. Basicamente, RG e CPF e a comprovação do vínculo. Certidão ou escritura, certidão ou documento titular, certidão, a depender das situações, tá? E alguns requisitos extras no caso dos beneficiários titulares que têm filho entre 21 e 24 estudantes, que precisaria da declaração de frequência escolar ali, ou da declaração de vínculo escolar. A gente vai estudar mais à frente para ver se também consegue, de alguma forma, automatizar, buscando nos bancos de dados disponíveis ou sob o domínio da Administração Pública Federal, essas informações para também a gente facilitar a vida dos nossos servidores. Aqui a gente entra no limite, que eu acho que é importante. Então, o que é o limite máximo mensal? Inspetor, só uma dúvida aqui em relação aos dependentes da lâmina anterior aí. Os dependentes, aqueles dependentes maiores de idade que tem tipo TDAH, TEA ou algum outro transtorno que ele fique dependente da pessoa, mesmo sendo maior de idade, ele se enquadra em algum contexto desse aí? Ele se enquadra nesse contexto aqui, tá? E ele vai estar como filho ou dependente, não necessariamente só o filho, né? Ele vai enquadrar nesse contexto aqui. Obrigado, inspetor. Em relação ao limite, o limite máximo mensal, a gente já falou um pouquinho, né, que vai girar em torno de 1.000, 1.100, nesse iniciozinho, agora em 2026. O teto para pagamento mensal, fixado pela DGP, e é fixado, tá? A gente não estabelece, a gente fixa em razão dos parâmetros orçamentários e do quantitativo de beneficiários do programa, com base na disponibilidade orçamentária limitada a 10% do teto do Serviço Público Federal. Esse é o nosso sonho, chegar a 10% do teto do Serviço Público Federal. Por enquanto, ele fica na primeira limitação, a disponibilidade orçamentária. O VMI é o valor máximo, o valor mensal individual, é a sua despesa, é o valor exato que você gastou com a sua saúde e comprovou naquele mês. Então, se tem um plano de saúde só, não gastei mais nada com saúde. Minha saúde é perfeita, graças a Deus, e a gente espera que muitos estejam nessa condição, só paga o plano de saúde ali por garantia e só tem aquela despesa. É aquele valor ali, que é o valor mensal individual. Ele pode ser maior ou menor do que o limite máximo mensal. Então, a regra do ressarcimento é você receber o ressarcimento exato do seu gasto, desde que não ultrapasse o teto, né? Gastos menores do que o limite máximo mensal geram o pagamento exato do gasto, mas não geram crédito extra para o futuro, inspetor Vanderlei. Aqui já está a resposta àquela pergunta lá atrás. Eu vou poder transportar esse gasto para o futuro, esse limite para o futuro, pensando na otimização dos recursos e pensando no todo, o servidor não vai levar. Então, se o limite máximo mensal dele é de R$1.000 agora, em agosto, e ele só comprovou, ou só tem despesa de R$900, esses R$100 não passa para o limite máximo mensal dele para o mês de setembro. E por que isso não vai acontecer? Porque cria-se uma reserva de um recurso e depois dificulta a utilização desse recurso pelos demais, que por vezes estão necessitados e têm despesas muito acima. Então, pensando no conjunto e na otimização do recurso, no limite que a gente vai tentar chegar a 100% do recurso orçamentário, a depender, claro, do quantitativo de servidores que aderirem e das despesas solicitadas pelos servidores, a gente estabeleceu esse procedimento. Então, não passa, tá? Aquilo que não for gasto no mês, ele volta para o montante, ou seja, volta a compor aquela fatia
para a gente redistribuir em razão da fixação dos limites para os meses subsequentes. E a gente está com a ideia, a cada 2 meses, recalcular e redistribuir esse limite para que seja feita a melhor utilização possível desses recursos. Imaginando uma situação extrema aqui, inspetor, se o colega tiver uma nota fiscal que é de 10, 20 mil, e ele conseguiu ali dentro do mês apresentar ela, aquele que restou da nota, então, não vai ser complementado nos demais meses? Então, vamos lá. Esse vai. O que a gente está falando aqui é o servidor apresentando a nota fiscal com valor inferior ao limite máximo mensal. Então, quando ele apresenta a nota fiscal em valor inferior, essa diferença não passa como um limite máximo mensal para o mês subsequente, certo? Essa dúvida que o inspetor apresentou, essa pergunta, ela respondia com esse slide. É o valor excedente ao limite máximo mensal. A gente denominou VEL. Se valor comprovado com a despesa elegível ultrapassar o limite máximo mensal, ele transborda para o mês seguinte para complementar o valor mensal individual até o valor do LMM daquele mês respectivo. Ou seja, se em agosto o servidor, cujo limite máximo mensal dele é de R$1.000, valor estimado, e pode aumentar ou pode diminuir. A gente ainda não sabe porque a gente não tem ainda o valor exato dos recursos que virão. E ele tem um gasto por conta da cirurgia, por conta de qualquer evento relacionado à saúde ali, de R$10.000, esses R$9.000 constituiriam o valor excedente ao limite máximo mensal. Ele passa a ser uma despesa elegível para o servidor solicitar no mês de setembro, com limite máximo mensal vigente em setembro, esses R$9.000 passaria a ser despesa elegível. Então, ele pode utilizar esses R$9.000 para solicitar em setembro o pagamento. E pode passar os R$8.000, supondo que os limites máximos mensais até o final do ano sejam de R$1.000, ele passaria R$8.000 para outubro, passaria R$7.000 para novembro, passaria R$6.000 para dezembro, utilizando. E em janeiro ele pode passar? Aí a gente tem uma dificuldade, porque a gente está tratando de recursos vindo do Funapol, e que a gente não tem, até o momento, autorização para escrever esse recurso em resta a pagar para poder passar ele para o ano que vem. Então, a gente não consegue utilizar esse valor, o excedente, a partir do próximo exercício. Por hora, a gente não consegue. Então, se a gente não consegue, quando chegar no final do ano, zera o valor excedente do limite máximo mensal, mas abre uma nova janela para as despesas de janeiro, poder gerar novos valores excedentes ao limite máximo mensal para utilizar ao longo de 2027 inteiro até dezembro de 2027 e assim sucessivamente, até a gente encontrar uma outra forma da gente poder admitir essas despesas, quem sabe, sem limitação por exercício orçamentário. Perfeito? Aqui tem um ciclo de execução mensal, ou seja, é uma operação contínua, né? O fato gerador, o beneficiário realiza e efetua o pagamento da despesa elegível de saúde. Setembro ou agosto, esse fato gerador já começa a contar a partir de 1º de agosto. O servidor vai ter um prazo para inserção desses documentos, desses comprovantes no sistema. Feita a adesão, incluídos os dependentes, ele passa para o ciclo de inserção da documentação para fins dos ressarcimentos mensais. Então, o fato gerador, ou seja, o pagamento das despesas em agosto, realizadas em agosto, o servidor vai ter até o 5º dia útil do mês de setembro para poder ir lá no SIGA, fazer adesão, fazer a inclusão dos dependentes, é a primeira vez, se já foi feito isso, ele já pode solicitar essa despesa. Até o 5º dia útil, tá? Esse prazo tem que ser fixado na cabeça dos nossos servidores, porque se passar do 5º dia útil, a gente não consegue fazer o pagamento por conta da sistemática relacionada ao limite máximo mensal e o valor excedente. Então, até o 5º dia útil do mês subsequente, o servidor pode fazer isso. Eu vou deixar para o 5º dia útil do mês subsequente? Eu não deixaria. Eu tenho a minha despesa, acesso o celular funcional ali e já digitalizo, já solicito.
Porque ao longo do mês, a gente não esquece. Eu não preciso ficar guardando esse documento para incluir no único dia. Eu vou guardar esse documento para fins de comprovação, se um dia algum órgão de controle, ou a própria administração, solicitar que apresente. E aí também é um ponto importante. Essa documentação, os servidores vão ter que guardar, original, pelo prazo de 5 anos. Porque se precisar apresentar, ele tem a documentação comprobatória de que realmente a despesa existiu e que está ali o original para comprovar. Né? Então, esse é um ponto importante também. Mas o prazo de inserção até o 5º dia útil do mês posterior. A partir daí, entra no processo de validação da unidade de gestão de pessoas, que a gente colocou como UGP. Essa homologação de despesas, a gente está trabalhando para que ela seja validada, na maioria dos casos, automaticamente pelo sistema, né? Por meio da aplicação da inteligência artificial. Então, se o servidor tirar foto do comprovante ali, gerar o PDF todo bonitinho, todo adequado, para que seja fácil o sistema ler essas informações, provavelmente o sistema vai validar automaticamente. Então, também um cuidado na hora do servidor guardar os recibos, na hora do servidor digitalizar os recibos ou as notas fiscais, para que estejam legíveis e de fácil compreensão para um servidor, que eventualmente for homologar a despesa manualmente, ou para o próprio sistema, que pode ler automaticamente. Lembrando que essa parte da inteligência artificial, ela vai entrar num segundo momento, com toda a segurança, com todas as questões relacionadas até a questão de evitar eventuais tentativas de fraudes. E eu tenho certeza que isso não vai acontecer na PRF, então a gente está tranquilo em relação a isso. Né? Então, a validação da UGP, ela pode, quando a documentação não for suficiente, ela pode glosar, ou seja, ela não vai pagar naquele mês, mas o servidor cumpriu o prazo, ou seja, ele vai receber, desde que, a partir do momento que a UGP identificou que precisa de uma complementação de documentação, e o servidor vai ser notificado, ele apresenta a documentação, e depois a UGP vai lá e valida e homologa. Né? Glosa no primeiro momento, homologa no segundo momento, se for comprovado. Se não for comprovado, é o indeferimento do ressarcimento da despesa, que entra dentro do ciclo de execução mensal normal. E o processamento da folha de pagamento, ou seja, despesa de agosto, ou seja, pagamento realizado em agosto, o servidor até o 5º dia útil de setembro inclui no SIGA, a UGP homologa e paga na folha de setembro, porque é a folha que vai estar aberta para o pagamento. A folha de setembro é aquela que cai na conta do servidor no primeiro dia útil do mês de outubro. E assim vai, o ciclo é contínuo, né? Despesa de setembro até o 5º dia útil de outubro, paga na folha de outubro, que cai na conta do servidor no primeiro dia útil de novembro, e vamos assim até a gente melhorar o REITs. Ciclo de transição para o REITs, entenda seus pagamentos, aqui é importante. É importante porque o per capita, a sistemática de pagamento, ela é um pouquinho diferente. O per capita pago na folha de julho, ele se refere a julho. O per capita, se for pago na folha de agosto, ele vai se referir ao mês de competência, agosto. Só que se em agosto o servidor quer ingressar no REITs, ele vai ter que renunciar o per capita de agosto. Ou seja, em agosto não tem pagamento, a folha de agosto que cai no início de setembro não tem o pagamento do per capita. E quando é que o servidor vai receber o REITs referente a agosto? Como eu disse agora há pouco, vai cair na conta dele no 1º de outubro, ou seja, vai ser processado na folha de agosto. Então, essa transição, ela vai gerar um gapzinho de pagamento de um mês. Um mês vai ficar sem receber per capita e sem receber ressarcimento. Mas depois entra a regularidade dos ressarcimentos mensalmente, se o servidor solicitar dentro do mês, é importante, né, até o 5º dia útil do mês, é importante não deixar passar, porque a gente não consegue pagar de forma diferente, e entra na regularização. Voltei lá na frente, não me interessa, eu volto para o per capita. Será feito o ajuste do per capita, e aí provavelmente naquela folha do retorno vai estar se pagando o per capita referente, o ressarcimento de saúde referente ao mês anterior, e já vai estar pagando o per capita daquele mês, no caso do retorno. Então, nesse primeiro momento, tem um gap de um mês sem receber nenhum nem outro, mas no eventual retorno lá na frente, teria um recebimento no mesmo contra-cheque do per capita e também do ressarcimento vai se referir ao mês anterior
daquela folha de retorno. A estrutura de governança aqui ela é bem simples, né? A gente tem a questão da DGP como unidade gestora do programa, né? A fixação do limite máximo, a supervisão estratégica. A gente tem a Unidade Nacional de Saúde Integral como auditoria de segunda linha, ela vai ficar responsável por acompanhar todos esses pagamentos, esses ressarcimentos, porque o controle de primeira linha é feito pela Unidade de Gestão de Pessoas da Regional do Servidor. É lá que vai verificar a autenticidade, elegibilidade, conformidade da documentação, direto no SIGA, com apoio das ferramentas do próprio sistema, né? Relacionado à inteligência artificial, e por aí vai. Todas as ferramentas possíveis e todas as tecnologias disponíveis, a gente vai tentar embarcar nesse módulo do SIGA para facilitar a vida de todo mundo. A DIAD entra como a gestão financeira, né? Ela atua junto à Diretoria de Administração e Logística, ela atua junto à PR para garantir a descentralização dos recursos do FUNAPAL e monitorar a execução orçamentária. Também a DIAD vai encaminhar, mediante subsídios da DGP, né, com todas as informações relacionadas à execução do programa, também relacionada ainda à questão da execução orçamentária e financeira, encaminha para a DIAD é essa interlocutora junto à Polícia Federal para prestar ou para encaminhar esses relatórios. Aqui eu trouxe tudo que eu já falei está sintetizado em relação à questão da sistemática, que está nesse slide aqui do ciclo de execução. Eu trouxe aqui de forma mais fácil, só para a gente entender. A despesa, por exemplo, de 3 de agosto, o servidor enviou já dia 20 de agosto. A competência dela agosto vai utilizar o limite de agosto e vai ser processado na folha de setembro do servidor. Outra despesa, realizada na mesma data, 3 de agosto. Ele apresentou ou enviou lá no SIGA, o servidor, no dia 4 de setembro. Ou seja, o 5º dia útil de setembro vai estar no dia 8 de setembro. Então, se ele encaminhou até o 5º dia útil, é competência agosto, usa o limite de agosto. Uma despesa do dia 28 de agosto, já no final do mês, ele enviou exatamente no 5º dia útil. Ela continua sendo despesa de agosto, utilizando o limite de agosto. E a gente vai evoluindo nos exemplos aqui. Uma despesa do dia 3 de agosto, o servidor encaminhou 10 de setembro. Ou seja, ela avançou além do 5º dia útil de setembro que ele tinha para comprar. O servidor vai deixar de receber? Não. Só que vai comprometer o limite dele de setembro. Ou seja, ele não utilizou o limite relacionado a agosto, que foi a data da despesa, mas ele vai receber lá em setembro, utilizando o limite de setembro, que vai ser pago na folha de outubro, que cai no 1º dia útil de novembro. Despesas anteriores a 1º de agosto não são permitidas, porque o programa ele começa a entrar em vigor a partir de 1º de agosto. Então, todas as despesas serão legíveis, aquelas que foram realizadas a partir de 1º de agosto. Né? Que a gente avança ainda, a despesa de 5 de setembro, mas encaminhou até o 5º dia de outubro, é a sequência lógica ali daquele ciclo, né? Já passa a competência ser agosto, limite de agosto. A despesa de 5 de setembro, que tenha sido apresentado além do 5º dia útil de outubro, ela passa a ser uma despesa de competência de outubro e com limite utilizado, o LMM, de outubro, com pagamento na folha de novembro, que cai no 1º de dezembro. E assim vai. Essa é a sistemática do REITs, do jeito que está posta hoje, e que a gente tem esperança de que a gente consiga consolidar, né, esse programa, que a gente consiga aprimorar, inclusive, a ferramenta. É lógico que ela está sendo construída com toda a dedicação possível, e a gente estava conversando na Inspetor Silva, que os colegas envolvidos estavam lá 1h da manhã fazendo reunião com o pessoal da DETIC. A DETIC está dando um apoio também muito importante, porque sem a DETIC o sistema não saía. E aí, daqui a pouco, ele manda um print dizendo que 4h da manhã continuava a reunião com outra equipe da DETIC, que estava de plantão. Ou seja, o pessoal está se desdobrando, o pessoal está correndo atrás para que tenha a melhor ferramenta possível, mas a gente sabe, como todo sistema, é previsível que o início ele é mais simples. Depois a gente vai implementando controles, melhorias, para que facilite a vida de todo mundo e que dê segurança para que todos possam usufruir da melhor forma possível do REITs. Tá vendo, Tássio? É demorado, mas é bem explicado, viu? Agora não, muito bom. Tem que ser. Obrigado. O processo é complexo mesmo, a gente sabe.
A gente sabe também da impaciência, né, que todos nós estamos, queira ou não queira, aperta no bolso, e a gente sabe como cada vez mais os planos de saúde eles estão tomando boa parte do nosso orçamento, principalmente aí os colegas que têm uma família maior, os colegas de uma idade mais avançada, mas a gente sabe também, né, que tá, estamos avançando aí, inspetor, que os colegas estão fazendo o que é possível aí da DGP. Quero parabenizar, né, e quero fazer uma pergunta. Toda essa apresentação ela vai ficar disponível, inspetor? Tem como, A gente tem pode como disponibilizar. disponibilizar aí para os colegas? Essa apresentação ela é um resumo da IN, certo? Da versão da IN que a gente subiu para estar subindo para o Ministério. Então, se mudar alguma coisa, ela vem de cima, mas assim, eu acho que pelo que está, a gente não apelou em incluir coisas que podem ser, como o Dias disse, né, algumas coisas, alguns erros da AGU a gente não errou. A gente preferiu não errar. Então, é muito difícil ela vir com muitas correções. Então, a gente pode disponibilizar, que já é uma orientação pessoal. Certo. Vanderlei, mais perguntas aí dos colegas, perguntas prévias também aí, inspetor Silva, inclusive. Só são 150 perguntas aqui, mas é pouca coisa, dá para responder. Não, brincadeira. Eu não sei se passou batido ou eu não prestei atenção. A situação da GEAP e a Cefaz, que eu salvo engano, o per capita é direto, como que fica? Aí tem mais algumas outras aqui, mas são poucas coisas, poucos detalhes. Dias participou da reunião na sexta-feira passada, exatamente para isso. Essa pergunta é importante, inspetor. O que é a GEAP, o que é a Cefaz? E por que a gente tem servidores que aderiram a esse plano, né, contrataram esse plano, e tem essa sistemática de percepção do per capita via desconto no valor da mensalidade que cada um dos servidores paga. Ele é decorrente de um convênio da União com essas entidades, e representada pelo MGI. Então, nesse ponto, a gente não consegue avançar muito se não conversar com o MGI. E a gente está conversando para construir uma possibilidade de mudar um pouquinho a sistemática relacionada à rubrica que aponta que o servidor XYZ tem um plano de saúde da Cefaz ou da GEAP, por isso ele tem um desconto lá na mensalidade cobrada pela GEAP e pela Cefaz, e a gente repassa esse dinheiro como órgão patrocinador diretamente para essas entidades. Então, provavelmente, a gente vai ter uma sistemática parecida, o que deve mudar é a questão da rubrica. O servidor vai continuar pagando o boleto dele no valor que ele paga hoje, já com desconto relacionado ao per capita. A gente não muda nesse ponto em relação a valores, mas a gente consegue complementar essa diferença do pagamento complementar relacionado ao REIDS. Ou seja, o recurso todo vem do REIDS. Parte a gente vai direcionar mediante o desconto do contra-cheque do servidor ali, crédito e débito, e direciona para as entidades, e o valor complementar relacionado à despesa elegível dele, que é o valor do plano de saúde, a gente pagaria também no contra-cheque do servidor. Isso aí é uma construção que depende de alteração sistêmica lá por parte do MGI, e que a gente está conversando para ver se viabiliza. Então, o que a gente não pode é mudar e falar, então emite o boleto integral e a gente paga para o servidor paga. Não, isso não pode, porque ele acaba infringindo cláusulas lá do convênio. Detalhe, chefes, que a gente teve reuniões prévias com a GEAP e com a Cefaz, e eles, não foi Elias, lembra? E eles consideraram que dava para fazer isso, de pagar por fora e ressarcir pelo REIDS. Só que aí o importante de botar o MGI na jogada é isso, é que o MGI disse, não, isso é um convênio que não pode ser quebrado, o servidor pode ficar solto sem a cobertura do convênio. Então, aí a gente já teve que rever os conceitos, né? Não, é muito trabalhoso, realmente está sendo muito trabalhoso essa construção, né, disso. Isso, e os convênios, eles não foram feitos de qualquer forma. Tem um decreto que estabelece os limites de convênio. Então, a gente não poderia conveniar com a GEAP nem com a Cefaz, porque o decreto proíbe. Então, a gente
A ideia é permanecer no convênio da União, com os mesmos benefícios para os servidores, ampliando a questão da cobertura do ressarcimento, que pode ter esse desdobramento aí, mas, assim, não ainda é ponto fechado. A gente está em discussão e está avançando lá, junto ao MGI. Outra situação, inspetor, a minha esposa trabalha num órgão estadual e aí eu estou incluído lá no rol de beneficiários do plano de saúde dela. Lá ela não tem nenhum tipo de subsídio, nem federal, logicamente que não, mas é um plano estadual. Eu consigo fazer a inclusão dessa despesa no REITs. Por exemplo, aqui no meu estado é o CACEMES, aí em Santa Catarina tem outro, Brasília tem outro, estadual, e assim por diante. Então, uma das características da despesa elegível é que ela seja custeada pelo titular. Eles têm que ser o responsável financeiro. Ainda que não seja o titular do plano, ele tem que ser legalmente ou factualmente o responsável financeiro pela despesa. Então, nesse ponto aí, e aí eu não estou antecipando o mérito de deferimento ou indeferimento, mas pode ser que a gente tenha dificuldade em caracterizar essa despesa, que é um plano de saúde contratado por ela, que ela é titular, que tem os procedimentos de pagamento lá e tem as restrições relacionadas a quem é beneficiário titular ou dependente, a gente consiga enquadrar isso como uma despesa elegível. Mas, assim, a partir da implementação do REITs, vão surgir esses questionamentos, que a gente vai ter que se debruçar e deferir ou indeferir com a devida justificativa. Ô Dias, teve uma situação aqui que um colega trouxe lá de Pernambuco que foi exatamente mais ou menos parecida com essa, só que nesse caso o colega paga direto ao sindicato e o sindicato daria um recibo para um plano odontológico. Então, está pacífico, não é, Dias? Isso aí. Isso. Nesse ponto aí, inspetor, é pacificado porque ele é o responsável pela despesa. Ele não faz o pagamento direto à operadora lá do plano odontológico, mas ele tem um contrato ou ele tem uma adesão ao plano oferecido pelo sindicato e faz o pagamento para o sindicato. O que a gente precisa, o servidor precisa, é demonstrar que aquele repasse mensal para os sindicatos se refere àquela contratação, àquela adesão, àquele plano plano de saúde ou plano odontológico. Inspetor, chegou uma pergunta aqui também, de um colega. Quem tem plano vinculado à pessoa jurídica pode incluir? Acho que é mais ou menos essa mesma questão do sindicato aí, né? Desde que seja dado um recibo. O responsável financeiro é a pessoa jurídica ou o servidor? A pessoa jurídica. Um exemplo maior é esse daí do sindicato mesmo, né? O sindicato às vezes paga a fatura completa, plano de saúde. Em relação ao sindicato, inspetor, é tranquilo. A gente precisa só demonstrar, e aí talvez o sistema sindical precisa adequar a forma de apresentar um contrarrecibo ou uma declaração dizendo que aquele repasse mensal se refere a uma parcela X relacionada ao plano de saúde do servidor com a entidade tal. Isso é tranquilo. Agora, quando fala pessoa jurídica, assim, relacionada a um servidor que é sócio do, sei lá, que tem um plano contratado por uma empresa familiar e ele é dependente e não se sabe quem é o responsável, ou o responsável é a própria empresa, a pessoa jurídica, responsável financeira, aí também pode ser que a gente tenha dificuldade de enquadrar isso como despesa elegível. Mas relacionado ao sindicato, é tranquilo, porque a gente sabe que a relação direta com o servidor e o sindicato, enquanto sindicalizado, tem esses detalhes e essas formas de contratação que são legítimas e que ele consegue facilmente vincular, que ele é o titular, ele é o titular do plano de saúde, contratado por via da pessoa jurídica, sindicato, mas que é despesa relacionada àquele plano de saúde, e ele é o responsável financeiro. Então, isso é tranquilo. Ok. Vanderlei? Em relação às despesas reembolsáveis, a questão das academias vai ser só uma nota que eu tenho que apresentar, ou eu posso, por exemplo, ter um personal, um instrutor de jiu-jitsu, natação, alpinismo, escalada, esgrima.
O rol é muito extenso, né, inspetor? Para a gente fixar agora e falar, isso pode, isso não pode. Academia é fácil, o que pode. O personal trainer é bem possível, né? O mestre lá em escalada ao pico da neblina, aí a gente já teria que pensar direitinho para ver se ele se enquadra dentro das despesas elegíveis. Mas isso tudo, a apresentação, aquela resumida, ela está com base na minuta que foi feita, como o inspetor Silva já falou, e pode ser que tenha mudanças em relação ao que vem do Ministério da Justiça. E quando, da consultoria jurídica, e quando efetivamente for implementado, ou quando vier a versão final, a gente consegue avançar, inclusive, a esses detalhes para verificar questão de enquadramento em determinadas despesas, se enquadra ou não, né? O chefe, a escalada, como a gente está tratando aqui de saúde do servidor, a gente nega porque é coisa de morrer, né? Aí não está voltado diretamente à saúde, né? Então, a gente tem que ter em mente relacionado à saúde. Aquilo que vai tirar a saúde, de repente, não é interessante. É perigoso. É perigoso. Meu chefe, tem uma pergunta aqui, mas eu acho que é um exercício de futurologia. Eles estão perguntando a respeito do custeio do valor em 2027, né? Eu acho que é humanamente impossível para os senhores. A gente sabe que a gente já foi debatido, esclarecido que a gente está de favor na casa de um parente que não gosta da gente. Mas eu acho que eu não vou nem repassar essa pergunta, né? Porque eu acho que vai ser até deselegante com vocês. A gente pode até falar alguma coisa rapidamente, né, disso, que o ano que vem, o que a gente tem em tese é 2% das apostas, né, das loterias, não é isso, Dias? Então, inclusive, a gente tem por isso que eu digo sempre, isto é um benefício para o futuro, porque o ano que vem a gente tem 12 meses para pagar com 2% das loterias. Por isso, pela briga pelo nosso fundo. A gente conseguindo nosso fundo para o ano que vem, a gente já vai trabalhar paralelamente ali nos dois, porque pode ser que baixe um pouco o ano que vem. Né? A gente não pode negar isso. E assim, não depende de nós, né? Não depende de nós. Depende do que vem nesses 2%. Né? Então, esses 3 primeiros anos é conquista, cortar, capinar o mato para no futuro a gente ter esse benefício de forma full. Né? Não, perfeito, inspetor. Outra questão aqui levantada a respeito dos impactos no IR. Eu não sei se já foi ventilado alguma situação nesse sentido. No imposto de renda. Esse é um ponto importante. O inspetor Tássio falou do poder da Receita Federal. Quem sou eu a me atrever a falar sobre imposto de renda? O fato é que ele tem a característica do per capita. Quando o servidor paga o plano de saúde e vai declarar despesas lá na declaração anual, ele, em tese, eu não sou especialista em direito fiscal e nem faço parte da Receita Federal, para entender, mas em tese ele precisaria colocar naquelas despesas lá, tem um campo específico na declaração que ele coloca exatamente o valor do per capita, que foi o custeio da União, né? Então, em tese, ele tem a mesma característica, aplica-se as mesmas regras. Mas a gente não alcança essa questão fiscal e a gente não tem a pretensão de tratar de questões fiscais relacionadas à declaração dessas despesas, tá? Ela só tem a natureza de ressarcimento e ressarcimento com saúde. Esse controle fica para a Receita. Tá certo, inspetor. Eu estou dando uma repassada aqui rápida aqui nas perguntas. Eu acredito que a explicação, a apresentação do inspetor Dias foi muito detalhada, muito correta, né? Parabéns novamente, inspetor Dias, inspetor R. Silva, toda a equipe de DGP, a DETIC, a direção geral como um todo, em nome que eu cumprimento todos os demais aí da administração. A gente sabe que o esforço foi conjunto, muitos colegas não entendem que isso é um ponto de partida para que no futuro a gente possa ter algo melhor, que a gente abre uma janela de possibilidades que não existia até alguns meses atrás, e fruto de muito trabalho de todos, tá? Muito obrigado, viu?
E Tássio disse lá, não foi ao ministro, Tássio? O efetivo estava quieto, você que disponibilizou, né? Exatamente. Quem falou em criação de fundo, criar novas gratificações, foi o governo quem prometeu, né? O ministro Lewandowski. Então, estava todo mundo se contendo aí, mesmo não tendo sido o aumento que a gente tinha pedido. No entanto, o governo prometeu e prometendo tem que cumprir. Pelo menos a gente vai batalhar, né, para que seja cumprido e que tenhamos uma semente plantada agora. Eu acredito que será uma boa ferramenta para reajustes indiretos, vamos dizer assim, que possamos ter. A prioridade da FENA-PRF, todos nós no debate, entendemos que seja a criação do nosso fundo, para, como eu disse anteriormente, não, não estejamos morando na casa do parente de favor e ele passando na cara todos os dias, e a gente sendo maltratado, e que eu acho que é a melhor forma de fazermos justiça, tanto para a gente como para a própria Polícia Federal, ela siga a vida dela, nós temos arrecadação suficiente para darmos um plano de saúde aí, e se Deus quiser, essa futura gratificação, que a própria legislação, né, ela deixou a brecha, desde que tenhamos uma nova legislação futura que autorize essa indenização. Então, acho que a melhor forma é a criação do Fundo PRF. Nós temos uma lei, um projeto de lei já tramitando, ele é de autoria do colega PRF Nicoletti, né? E nós precisamos do governo, estamos batalhando isso daí, que ele dê de acordo com a tramitação desse projeto, já que para a criação de um fundo nós tivéssemos essa iniciativa do Executivo. Como o Executivo não ia encaminhar nunca, né? Tomamos a iniciativa aí através do nosso parlamentar, Nicolete, por isso que é muito importante termos parlamentares PRFs, porque eles dão uma agilidade maior e têm um respeito maior dentro das casas legislativas e, né, se Deus quiser aí, com toda a articulação, com a gente, com o departamento, com todos os colegas, que mesmo às vezes não sendo do sistema, se propõem a ajudar, porque tem uma proximidade parlamentar A, B ou C, ministro A, B ou C, né, do seu estado. Então, que tenhamos mais colegas para ajudar do que simplesmente para apontar o dedo e criar fake news e desinformações. Quero agradecer, reconhecemos aí, inspetor Silva, quando é para criticar, nós criticamos o trabalho que o departamento teve, através da sua pessoa, toda a equipe técnica da DGP, da DETIC, do nosso DG Fernando. Quero fazer um agradecimento e colocar a FENA-PRF à disposição. E esse ano é um ano conturbado, o ano de eleição, a gente sabe que tem várias vedações legais aí para nova legislação, e estaremos aí já fazendo um trabalho independente do governo que venha, final de 2026, início de 2027, para que esse fundo seja criado e que tenhamos uma arrecadação mais robusta que possa dar uma saúde com mais dignidade ao PRF e toda a sua família. Inclusive, quero aproveitar, amanhã é nosso dia, né? Dia 23 de julho, dia do Policial Rodoviário Federal, parabenizar a todos, parabenizar pelo trabalho que os colegas, tanto veteranos como da ativa, né, desempenham, agradecer às nossas pensionistas aí, que mesmo o colega não estando presente, contribuiu muito para a PRF chegar onde está hoje, e tenho certeza que teremos aí um futuro sempre de muita batalha, como nunca deixou de ser, nada foi fácil aqui na PRF,
mas tenho certeza que não é à toa que o concurso da Polícia Rodoviária Federal é até hoje um dos mais cobiçados e batalhados aí pelos brasileiros. Então, quero parabenizar todas as mulheres, todos os homens de bem aí que fazem a nossa Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigado. Valeu, chefe. Tássio, Sérgio, Vanderlei, parabéns pela organização. E Dias, muito obrigado, meu parceiro, de muitas horas de trabalho, né, Dias? Então, a DGP permanece à disposição de qualquer um, como eu digo sempre aos colegas, as portas estão abertas. Chega lá, é só chegar e entrar. Obrigado, Obrigado, Vanderlei, Tássio, Sérgio, inspetor R. Silva, e à disposição também. Vander, tem mais alguma palavra final aí? Só para dizer que a gente manteve uma média de 1.500 pessoas assistindo a live, uma excelente média, daria 10% do nosso efetivo ativo hoje, né, mais ou menos, um pouco mais. Maravilha. E parabenizar novamente e dizer que o grande intuito dessa live foi contribuir para o bem comum de todos os nossos PRFs ativos, aposentados e pensionistas. Parabéns pelo trabalho novamente, inspetor. Uma boa noite a todos. Importante, eu vou disponibilizar aquele material, tá? Obrigado, inspetor. E aí o pessoal guarda para fazer exatamente a utilização quando for fazer a adesão. Maravilha. Muito obrigado. Valeu, chefe. Obrigado e parabéns a todos aí pelo Dia Policial Rodoviário Federal amanhã. Obrigado. Um abraço. À disposição. Um abraço. Obrigado. Parabéns a todos. Boa noite. Boa noite.